E aí galera, beleza? Bom, a pedidos aí de quem tá querendo conteúdo sobre web, chegou a novidade. Agora a gente vai ter conteúdo também sobre desenvolvimento web. E para abrir agora esse apanhado de conteúdo web, eu vou trazer aí para vocês o que é o React, o que é o Next.js e comparar um com o outro e mostrar na prática a diferença de um para o outro, beleza? Então vem comigo nesse vídeo, tá bem legal e bora lá! Bom, galera, então vamos lá, vamos entender hoje o que é React e Next.js, qual que é a diferença de um para o outro, se eles são um concorrente do outro, se eles andam junto, quais situações utilizar um e utilizar outro, beleza? Então vamos lá, vamos entender. Primeiramente é importante a gente entender o que é o React.js, tá? React.js nada mais é do que uma biblioteca JavaScript para criar interface de usuário, nada mais do que isso, ele é apenas uma biblioteca para facilitar a nossa criação de interface para usuários, beleza? E ele renderiza de forma eficiente apenas componentes necessários, tá? Isso vem em conjunto que ele é baseado em componentes, então até mesmo ali na documentação, esse é o site oficial do React, deixa bem claro que ele é baseado em componentes, tá? Então, ou seja, tudo dentro do React são componentes, desde páginas até dos menores componentes, um botão, um texto, tudo isso são componentes dentro do React, e ele trabalha muito bem desta forma, tá? E daí vem o Next.js. Qual que é a diferença do Next.js? O Next.js, assim como explicitamente está ali no site deles, ele é um framework para o React para produção. Ou seja, ele é um framework, né? A gente viu ali que o React, ele é uma biblioteca. Então, qual que é a diferença de biblioteca para framework? Normalmente a biblioteca ela vem ali com um conjunto de soluções ali para facilitar alguma tarefa, alguma coisa nossa. Já o framework, ele traz ali algo mais completo, algo bem mais, já uma solução um pouco mais completa. Ou seja, o Next, ele é um framework, assim como a gente tem o React Native, que também é um framework para React, né, que trabalha fazendo aplicações mobile. Já o Next, ele é para aplicações web. Então ele traz algumas coisas já prontas ali, então, por exemplo, a parte de navegação, toda a parte de rotas, tá? Ele tem um ponto bem interessante que é a renderização híbrida, que eu vou tocar um pouquinho mais à frente, a gente vai ver aqui, tá? Ele já traz suporte ao TypeScript também, então dá pra gente utilizar, então ele traz de forma bem legal aí pra gente. Ele tem roteamento padrão, então como eu disse, ele já traz todo um sistema de rota, né? Por exemplo, lá no React a gente tem que instalar alguma biblioteca para lidar com essa parte de rotas, ele já traz aqui por padrão. Então, vamos lá, já passamos aqui um pouco pelo conceito, mas vamos à prática para a gente entender. E aqui eu tô com a documentação do React aberta, então quando vocês entrarem aí na react.org, a documentação dele é em português, então isso é bem bacana, tá? E aí, ele vai ter aqui vários pontos, é bem legal vocês darem uma olhadinha na documentação, ele explica vários conceitos, bem importante aqui, tá? Só para vocês já ficarem por dentro aí. Então, basta a gente vir aqui, comece a usar, ele vai também explicar várias coisas aqui, fundamentos de coisas que ele utiliza. E daí, vamos criar o nosso primeiro projeto, né? Então, aqui ele dá a introdução, cria um novo React App, né? E daí ele vai falar aqui também vários conceitos e aqui como que a gente pode criar um novo app. Eu já tô com o terminal aqui aberto, o que eu vou fazer? Eu vou criar um projetinho React pra gente. Então, deixa eu limpar meu terminal. E eu vou dar aqui aquele comando, ou seja, vou utilizar o npx, ele tem uma CLI, que é o Create React App, tá? E daí, qual que é o nome do meu projeto? Eu vou colocar aqui, ó, React Projeto, tá? E daí eu vou dar um Enter e ele vai criar toda a aplicação para mim. Bom, antes eu vou cancelar aqui, peraí, vou dar o Ctrl C. Uma coisinha legal também que ele também já vem, ele tem um template com TypeScript, tá? O repositório aqui pra gente, a pasta, né? Ele já criou, então eu vou dar aqui rmrf React Projeto. Aqui a gente não tá no Linux, né? Então deixa eu abrir ele aqui, só vou excluir pra gente não ter conflito de nome. Então vamos lá, vamos criar novamente nosso projeto. Só que aí eu vou colocar aqui, ó, traço template TypeScript, que daí ele já vai criar o projeto para mim, já com TypeScript também. Então, vou deixar ele criando aqui e a gente vai dando uma olhadinha. Isso aqui tem na documentação, tá? Então, se a gente buscar aqui, ó, TypeScript, essa busca ela é muito boa também, caso a gente precise achar algum ponto específico. E show, aqui ele já dá, ó, como que a gente pode adicionar o TypeScript. Então, aqui mais abaixo, forma manual e tudo mais, posso aqui procurar TypeScript. E aqui, ó, é o comandinho que eu usei, tá? Então aqui tá na documentação também, tá? Basta a gente dar uma procurada aqui. E ele já vai criar todo o projeto aqui pra gente, tá? Demora um pouquinho, ele baixa bastante coisa, né? Ó, tá vendo? Ele vai instalar o React, React DOM, React Script e entre outras coisas aqui pra gente. E daí também a gente vai ter o Next, tá? Então o Next, como eu disse, ele é o framework.
Então aqui, se a gente olhar a documentação dele, ele vai ter uma documentação um pouco mais completa aqui pra gente, porque ele vai ter vários conceitos já prontos, tá? Então, desde as features mais básicas, sistema de rotas, API routes, tá? Então, o Next, ele funciona com um back-end ali também, tá? Isso a gente pode trazer em um outro momento aí, para não se aprofundar nisso agora, mas é bem bacana também. E tem entre outras coisas, tá? A parte de teste, autenticação, deploy, tá? Mas o que a gente vai ver mais é realmente como que o Next funciona. Hoje ele tá na versão 13, tá? Então ele tá bem maduro, tá uma versão bem bacana. Muitos players já utilizam o Next. Vamos lá, ele tá instalando ali, ele vai pedir minha senha do Git. Beleza? Então, show. E daí aqui agora, vamos ver se já terminou. Belezinha? Já instalou, vou dar aqui, ó, cd react projeto e vou dar um code ponto para abrir o meu Visual Studio Code aqui na pasta do React, beleza? Então, antes de eu entrar aqui e mostrar para vocês isso, vamos já deixar criando aqui o meu projetinho com Next também, para a gente ver a diferença de um para o outro. Então, se eu vim aqui na documentação, Get Starter, ele vai ter como eu vou criar aqui, tá? Então, ele tem uma CLI também, que é o Create Next App, e ele tem também o suporte ao TypeScript, que é esse aqui, que eu vou utilizar, beleza? Então, deixa eu abrir meu terminal, vou voltar na pasta raiz, cd.ponto, e vou dar aqui o comando TypeScript, tá? Aqui, ó, como a gente pode ver, ele nem tá pedindo o nome do projeto, porque ele vai pedir depois pra gente, tá? Então, se eu der o Enter aqui, aí, qual que é o nome do seu projeto? Então, eu vou colocar aqui, ó, Next Projeto, beleza? Se eu quero utilizar o ESLint nesse projeto, eu vou colocar que sim. E se a gente quer já usar o diretório src, então, normalmente já é um padrão que eu faço também, então eu já vou pôr. Sim, isso aqui provavelmente é uma novidade, antes ele não perguntava. Ele também tem uma versão experimental ali, então eu vou colocar assim, tá? Então tem bastante coisa nova no Next 13. Se vocês tiverem interesse, deixem aí que eu trago aí pra vocês mais sobre ele também, beleza? Então show, ele já tá instalando aqui, vamos dar uma olhadinha no nosso projeto aqui com React, tá? Então eu já vou pôr ele aqui do ladinho, show de bola. Aqui, ó, quando a gente cria o nosso projeto com React, como a gente já fez até com o TypeScript, já tem o test config aqui, tudo bonitinho, beleza? E aqui ele vai trazer pra gente já os arquivos principais. Então, olha, para mim rodar esse projeto, basta eu vir aqui, ó, abrir meu terminal e dar um yarn start, tá? Ou npm start, caso vocês utilizem só o npm aí, tá bom? Então ele já vai inicializar o meu ambiente de desenvolvimento. Vou colocar aqui do ladinho para vocês. Então, show, olha só, isso aqui é o nosso projeto em React já rodando, ou seja, aqui, olha só, a gente tem arquivo CSS, tá? É realmente arquivo CSS, assim como a gente tem na web convencional. Ele tem aqui o nosso index TSX, que é o ponto de entrada do nosso React, tá? Não vou me aprofundar muito aqui agora, vocês podem dar uma olhadinha na documentação, ou se tiverem interesse, eu trago algo bem mais específico aqui, explicando esse start aqui, mas nada mais do que ele tem aqui o public, onde tem o meu index.html, que realmente é a minha aplicação principal. Então, ou seja, tudo que o React está manipulando, ele vai colocar dentro dessa div root que foi informada aqui dentro do meu index TSS, olha só. Ou seja, o meu React DOM, ele vai manipular a DOM, ou seja, a árvore de componentes do meu navegador, diretamente da div root, tá? E tá pegando pelo ID, e aí ele está renderizando aqui dentro tudo o que tem dentro do meu app. Ou seja, tudo isso aqui são componentes, olha só. Esse app é um componente. Se eu entrar nele, a gente vê como que é a estrutura de um componente. Então, basicamente, a gente tem um componente aqui, que é uma tela, que é essa que está sendo exibida. Até mesmo, olha só, se eu editar aqui, ó, olá, React, vou salvar. Ele tem aqui o Fast Refresh, ou seja, ele já vai refletir aqui para mim e já vai atualizar no meu navegador. Vou colocar aqui, ó, aprenda React. Então, ou seja, já está funcionando, tá? Isso aqui é rodado diretamente tudo na máquina do usuário, ou seja, do lado do navegador ali do usuário. Até mesmo se eu vim aqui pensionar, tem uma partezinha do nosso navegador que a gente consegue desabilitar o JavaScript, tá? Então vamos procurar aqui, ó, desabilitar JavaScript. E se eu recarregar essa página, olha só, você não pode rodar essa aplicação com o JavaScript desabilitado, ou seja, por quê? Sem o JavaScript habilitado, ele não consegue interpretar, porque o JavaScript está sendo executado aqui na máquina do usuário. Simplesmente, ele é um SPA, ou seja, ele roda tudo do lado do cliente, ou seja, do usuário, ali no navegador do usuário. Então, isso é só um ponto que a gente vai ver o porquê. Tô falando isso é referente ao Next, tá? Que o Next tem uma forma um pouquinho diferente de trabalhar com isso. Então, vamos ver se já instalou aqui. Belezinha, tá ok? Então, eu vou dar aqui, ó, cd next projeto, certo? E vou dar um code ponto também para abrir aqui para mim. Belezinha. Posso fechar aqui meu terminal e vou jogar aqui pro ladinho. E olha só, ele é bem parecido com a estrutura que o próprio React criou, né? Então aqui tem o test config, talvez um pouquinho diferente, que ele já traz um padrãozinho ali do Next, tá? Só que aí a gente tem aqui dentro do SRC, a gente tem já essa pasta Pages e o app, que é a nossa página principal, ou seja, a primeira página nossa, tá? E aqui dentro, uma coisa bem legal do Next
que é a Pages, toda página que a gente criar aqui dentro, ela vai ser já uma rota. Ou seja, tudo que a gente colocar no nosso navegador, por exemplo, /API, isso aqui é uma rota para ele. Se eu criar aqui, new folder, login, eu vou criar um componente aqui básico, só para a gente ver. Estou utilizando TypeScript. Vou criar aqui um componente funcional, que vai chamar login. Vou colocar, bem-vindo ao login, beleza? Vou vir aqui, ó, terminal, vou abrir meu novo terminal, vou dar aqui um yarn dev, tá? No caso do React ele usa o start, aqui ele usa o dev, tá? O start aqui no caso rodaria o ambiente local. Ok? Então aqui ele já está rodando aqui para mim. Deixa eu dar só uma olhadinha. Eu acho que ele vai dar um pouco de conflito porque a gente está rodando na mesma porta. Então provavelmente ele já derrubou aqui do nosso React e rodou aqui o do Next. Então ele já traz uma página bem customizada dele, já direcionando para doc e tudo mais. E olha só, se eu vir aqui e desabilitar o JavaScript e der um refresh, a gente vê, olha só, não afetou nada na página. Por quê? Toda a renderização é feita do lado servidor, ou seja, ele processa todo o nosso HTML, CSS e JavaScript e já envia pronto para o cliente, tá? Isso aqui é uma prática já utilizada antigamente, para quem veio aí do PHP, algumas outras linguagens que roda lá do back-end, Rush aí, por exemplo. Ele faz todo esse processamento lá e simplesmente manda os arquivos compilados para o navegador. Aí, praticamente, a gente não precisa ter o JavaScript habilitado, tá? Mas, claro que é bem interessante a gente ter ele habilitado aqui. É só realmente uma coisinha a mais que pode ajudar em questão a SEO do nosso site, que a gente pode discutir isso num outro momento, beleza? Então, show de bola. Então, o Next já tá funcionando, já criei aqui e a gente criou uma rota ali, login, né? Então, vamos ver aqui. Eu vou abrir essa rota. Então, refresh aqui, colocar aqui /login. E olha só, ele já abriu aqui pra gente o login que a gente acabou de criar. Se a gente fosse fazer isso no React normal, a gente teria que colocar aqui o React Router DOM, alguma outra biblioteca para lidar com esses esquemas de rotas, tá? Já o Next, ele traz isso pra gente tudo pronto e já seguindo esse padrão, tá? Ou seja, toda pasta que eu criar aqui, ela praticamente vai ser uma rota. Eu poderia aqui renomear ela, login, -1, e daí ele vai refletir isso lá pra mim também no nosso navegador. Então essa aqui provavelmente não vai existir mais, né? Ó, e já tem a página 404, a gente consegue customizar e fazer outras customizações também, erro 500, e lidar com isso de forma muito prática com o Next, beleza? Então, show, era basicamente isso que eu queria mostrar aí pra vocês, a diferença de um pro outro, e realmente hoje o Next, ele é muito utilizado e tem muitas vantagens, então eu vejo que ele em 95% dos casos é interessante a gente utilizar o Next, mas claro, vai muito da necessidade e do teu conhecimento, mas a gente tá falando de React, então não vai fugir muito, a curva de aprendizado é muito pouco, e a documentação do Next ajuda muito caso a gente tenha alguma dificuldade, beleza? Então, voltando aí, caso ficou alguma dúvida, deixe aí nos comentários aqui do vídeo ou entre na nossa comunidade também lá do Discord, então basta entrar aí nesse QR Code e entrar na nossa comunidade, beleza? E caso você tenha gostado desse conteúdo, queira mais conteúdo de React ou Next ou relacionado à web, deixa aí pra gente, vai ser um grande prazer trazer esse conteúdo aí pra vocês, beleza? Então, nos vemos aí nos próximos vídeos, galera. Bom, galera, espero que vocês tenham curtido aí o conteúdo. Me digam aí o que achou e também se tiver alguma sugestão, algum conteúdo que queira ver relacionado à web, deixa aí nos comentários que vai ser um prazer trazer aí pra vocês. E claro, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreve, compartilha esse conteúdo com mais pessoas, que vai ter muito conteúdo legal também de web, React, Next.js rolando aqui pra vocês, beleza? Então, nos vemos aí, galera. Até mais!